O rei morre. 21 de janeiro de 1793. A lâmina cai. Em segundos, a cabeça de um rei é exibida para a multidão. O homem mais poderoso da França agora é apenas um corpo. Mas reis não morrem do nada. Reis só morrem quando o mundo que os sustenta já está apodrecido. Para entender como a França chegou a esse ponto, precisamos voltar alguns anos e desmontar o sistema peça por peça para descobrirmos o que realmente aconteceu. Parte 1. O sistema que parecia invencível. Durante décadas, a França viveu sob o absolutismo consolidado por Luís XIV, ou Luís XIV. O Estado sou eu. Essa frase não era a arrogância, era a estrutura do país. O rei concentrava poder político, militar, econômico e religioso. Ele governava por direito divino. Questionar o rei era como questionar Deus. Esse sistema parecia estável, mas estabilidade não significa justiça. A sociedade naquela época era dividida em 3 estados: clero, nobreza e o terceiro estado, 97% da população: camponeses, trabalhadores e burgueses. Eles pagavam praticamente todos os impostos. Os outros 2, quase nada. Isso não é tensão, isso é pólvora. Parte 2. A bomba financeira. Décadas de guerras destruíram as finanças francesas. A Guerra dos 7 Anos foi simplesmente um desastre. Depois, a França decidiu financiar a independência americana contra a Inglaterra. Vitória política. Fracasso financeiro. Quando Luís XVI assume o trono em 1774, ele herda um país praticamente falido. Ele não era cruel, era indeciso e estava sentado em cima de um vulcão econômico. Sem dinheiro, o governo resolve tentar taxar a nobreza. A nobreza se recusa. Então o peso volta para quem? Para quem sempre pagou: o povo. Parte 3. Quando o pão desaparece. Entre 1788 e 1789, colheitas ruins fazem o preço do pão disparar. E pão não era luxo, era sobrevivência. Em algumas regiões, uma família gastava até 80% da renda só para comer. Fome não gera revolução imediata, gera desespero. Mas quando fome se mistura com injustiça, gera algo mais perigoso: consciência. Cidadãos, do historiador Simon Schama. Ele mostra não apenas os eventos, mas como a França chegou ao ponto de executar o próprio rei. Você entende as tensões, o medo e as decisões que mudaram a história. O link está na descrição, porque quando você entende de verdade o passado, você começa a enxergar o presente de outra forma. Parte 4. Ideias mais perigosas que armas. Enquanto o povo passa fome, ideias circulam. Filósofos iluministas defendem liberdade, igualdade, soberania popular. A autoridade do rei começa a parecer questionável. A burguesia, rica, instruída, mas sem poder político, começa a perceber algo crucial. Eles sustentam o sistema, mas não participam dele. Isso é instável. Parte 5. 1789. O erro fatal. Sem saída financeira, o rei convoca os Estados Gerais. Primeira vez em mais de 170 anos. Ele espera aprovar novos impostos, mas comete um erro colossal. Cada estado teria um voto, ou seja, clero mais nobreza sempre vencem. O terceiro estado percebe que o jogo está armado e faz algo inédito: se declara a Assembleia Nacional. Eles não pedem permissão, eles assumem legitimidade. Nesse momento, o poder começa a mudar de mãos. Parte 6. A queda da Bastilha. 14 de julho de 1789. O povo de Paris ataca a Bastilha. A prisão tinha poucos detentos, mas isso não importa. Ela era símbolo do poder arbitrário do rei. Quando a Bastilha cai, o medo muda de lado. O rei percebe que não controla mais as ruas. E quando um governo perde o controle das ruas, é questão de tempo. Parte 7. O rei prisioneiro. Multidões marcham até Versalhes. O rei é forçado a se mudar para Paris. Ele não governa mais. Ele é observado. Em 1791, tenta fugir. É capturado. Nesse momento, a confiança morre. E quando confiança morre, o regime também morre. Parte 8. O ponto sem volta. A monarquia é abolida. A França se torna república. Mas revoluções raramente param onde começam. A Europa reage, guerras explodem, o medo de traição interna cresce e surge o período do terror. Milhares são executados, inclusive revolucionários. A revolução começa a devorar os próprios filhos. O ideal de liberdade se mistura com paranoia. Parte 9.
A execução. Voltamos para 21 de janeiro de 1793. Luís XVI é condenado por traição. A lâmina cai. O mundo observa. Reis europeus entram em pânico. Se um rei pode morrer, ninguém é intocável. Parte 10. Do caos à ordem. O terror termina. O governo enfraquece. A instabilidade continua. E então surge um general carismático. Napoleão Bonaparte. Ele promete ordem, estabilidade, grandeza. Em 1799, toma o poder. A revolução acaba formalmente, mas suas ideias continuam. Conclusão. O verdadeiro legado. A Revolução Francesa destruiu o absolutismo, destruiu privilégios feudais, consolidou a ideia de cidadania e espalhou pelo mundo algo que reis temiam. O poder não é divino, é político e pode ser retirado. A execução de um rei não foi apenas um evento, foi um aviso. Quando um sistema se torna injusto demais, ele não cai de repente, ele racha, depois estala, depois implode e às vezes, a lâmina cai.